Imagine um palácio real em Israel, no tempo em que a monarquia ainda era jovem e marcada por intrigas, paixões e jogos de poder. Ali nasceu e cresceu Mical, filha do rei Saul, uma princesa que herdou não apenas o prestígio de sua linhagem, mas também o peso das decisões de um pai instável, dominado pelo ciúme e pela inveja. Mical não é uma personagem secundária da narrativa bíblica. Ao contrário, sua história percorre momentos de amor intenso, coragem ousada, dor profunda e, por fim, uma amargura que a levou a um destino marcado pela esterilidade e pelo silêncio. Ao acompanhar sua trajetória, somos convidados a refletir sobre como escolhas, ressentimentos e palavras podem mudar a vida inteira de uma pessoa. O primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 20, afirma de maneira clara: Mical, a filha de Saul, amava Davi. Sendo isso contado a Saul, pareceu-lhe bem. Esse registro é um marco inicial que apresenta uma jovem apaixonada, capaz de desafiar até mesmo seu pai, o rei, para salvar o homem a quem amava. No entanto, o fio condutor da vida de Mical vai além do romance. Ele nos mostra o contraste entre uma mulher que começou motivada por um amor sincero, mas que não soube lidar com feridas emocionais, e um homem, Davi, que, apesar de suas falhas, manteve o coração voltado para Deus, ficou conhecido como um homem segundo o coração do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 14, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Essa diferença entre Mical e Davi não apenas ilumina aspectos históricos e espirituais, mas também lança um alerta para homens e mulheres que desejam construir sua vida sob princípios divinos. Quando não tratamos mágoas, deixamos que a raiz da amargura cresça. Corremos o risco de transformar amor em rancor, fé em incredulidade e palavras em instrumentos de destruição. O segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 23, fecha a narrativa da vida de Mical com uma nota trágica. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Esse versículo, aparentemente simples, é carregado de simbolismo e dor. Não se trata apenas da ausência de filhos biológicos, mas também da interrupção de sua continuidade e legado. Enquanto Davi dançava perante o Senhor em júbilo, Mical o desprezava em seu coração, e essa atitude não apenas trouxe divisão conjugal, mas marcou sua vida para sempre. Nesta jornada em estilo documentário, seguiremos os passos de Mical em ordem cronológica, desde a jovem princesa apaixonada que arriscou tudo por Davi, até a esposa amarga que usou suas palavras como armas contra o próprio lar. Em cada capítulo, examinaremos episódios fundamentais de sua história, à luz dos textos bíblicos, e extrairemos lições valiosas para o homem e a mulher cristão de hoje. Porque a vida de Mical é mais do que um relato antigo. É um espelho que reflete os perigos da falta de perdão, do orgulho e da amargura, mas também aponta para a esperança que encontramos em guardar o coração diante de Deus. No coração do palácio de Saul, entre as colunas douradas e o som dos arpistas que animavam as noites do rei, uma jovem princesa observava, com olhos brilhantes, o jovem guerreiro que havia mudado o destino de Israel. Seu nome era Mical, filha de Saul, e o homem que despertara seus sentimentos mais profundos era Davi, o pastor que havia derrotado o gigante Golias quando ninguém mais teve coragem de enfrentá-lo. O primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 20, registra esse sentimento com simplicidade e força. Mical, filha de Saul, amava Davi. Sendo isso contado a Saul, pareceu-lhe bem. O texto mostra não apenas o nascimento de um amor, mas o início de uma história complexa, onde o coração humano e a política real se entrelaçam. Mical não se apaixonou por um rei poderoso, mas por um homem simples, de fé genuína, cuja coragem havia inspirado todo o povo de Israel. Sua admiração por Davi nasceu da autenticidade dele, do modo como ele tocava a harpa para acalmar o espírito atormentado de seu pai, e principalmente da maneira como Davi enfrentava a vida com confiança total em Deus. A história de Mical, no entanto, começa a ganhar contornos dramáticos desde o primeiro instante em que seu amor é revelado. Saul, seu pai, já via Davi com desconfiança. O mesmo homem que outrora o servirá fielmente, agora se tornará uma ameaça à sua autoridade. Quando Saul soube que sua filha amava Davi, seu coração, em vez de se enternecer, tramou um plano. O rei pensou em usar o sentimento de Mical como uma armadilha para destruir aquele que o povo exaltava. O primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 21, revela a intenção oculta de Saul. Eu a darei a ele, para que lhe sirva de laço,
e para que a mão dos filisteus seja contra ele. Assim, o amor puro de Mical foi envolvido numa teia de manipulações e riscos. O casamento, que deveria ser um símbolo de união e bênção, tornou-se parte de um jogo político entre um rei invejoso e um servo fiel. Para conquistar a mão da princesa, Saul impôs a Davi uma condição quase impossível: trazer-lhe 100 prepúcios de filisteus como dote. Essa exigência tinha um propósito oculto. Saul esperava que Davi morresse na tentativa. Mas o homem segundo o coração de Deus não recuou. O primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 27, relata: Davi se levantou e partiu com seus homens, e feriu 200 homens dos filisteus. E Davi trouxe seus prepúcios e os entregou a Saul, para que se tornasse seu genro. A coragem de Davi impressionou não apenas o rei, mas também confirmou a Mical que o amor que sentia era por alguém escolhido por Deus. Ela viu, diante de seus olhos, o homem que enfrentava batalhas impossíveis com fé e humildade e que agora se tornava seu marido. Nesse primeiro momento, tudo parecia um conto de amor vitorioso. A filha do rei casava-se com o herói de Israel, e Davi, por sua vez, unia-se à casa real, fortalecendo sua posição entre o povo. Mas, por trás das celebrações, o coração de Saul ardia em ciúme, e o casamento de Mical seria apenas o início de uma longa prova. O amor que nascerá em meio à admiração e coragem logo seria testado pelo ódio de um pai e pelas circunstâncias da guerra. O destino de Mical, que até então parecia promissor, começava a se entrelaçar com a dor e o sacrifício. Ela aprenderia, da maneira mais amarga, que o amor, quando envolto em poder e ambição, pode se transformar em uma cruz. O amor de Mical por Davi não foi um amor tímido ou covarde. Foi um amor que a levou a colocar sua própria vida em risco para salvar o homem que Deus havia escolhido. Depois que Davi se casou com ela, o ciúme de Saul cresceu de forma incontrolável. O rei viu o sucesso do genro em todas as batalhas e ouvia o povo cantar. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Aquela música ecoava como uma ferida aberta na mente do rei, inflamando seu orgulho e sua ira. Saul passou, então, a ver Davi não mais como um aliado, mas como um inimigo. A Bíblia relata que o espírito maligno atormentava Saul, e em um desses acessos de fúria ele tentou matar Davi com sua lança, mas o jovem conseguiu escapar. Era o início de uma perseguição implacável, e Mical, agora esposa de Davi, seria colocada diante de uma das decisões mais difíceis de sua vida: permanecer fiel ao pai, o rei de Israel, ou proteger o marido a quem amava. O episódio decisivo acontece no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículos 11 ao 17. Saul enviou mensageiros à casa de Davi com a ordem de vigiá-lo e matá-lo pela manhã. Mas Mical, sabendo do plano, o avisou durante a noite: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. E o texto continua dizendo: então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Para despistar os guardas, Mical preparou um ardil engenhoso. Colocou na cama de Davi uma estátua doméstica, cobriu-a com um pano, colocou uma almofada de pelo de cabra à cabeceira, fazendo parecer que marido ainda dormia. Quando os soldados chegaram, ela alegou que ele estava doente. Saul, furioso por ter sido enganado, perguntou-lhe: por que assim me enganaste e deixaste fugir o meu inimigo? Mical respondeu: ele me disse: deixa-me ir, porque hei de matar-te. Assim, ela não apenas protegeu Davi fisicamente, mas também o livrou de uma acusação imediata que poderia custar-lhe a vida. A atitude de Mical revela uma coragem extraordinária. Ela sabia que estava desafiando a autoridade do próprio pai, o rei de Israel, e que sua desobediência poderia ser punida com a morte. Mesmo assim, seu amor por Davi e sua percepção de que ele era ungido do Senhor falaram mais alto. Essa coragem feminina ecoa na história bíblica como um exemplo de lealdade e fé diante da injustiça. Mical não era uma mulher frágil escondida no luxo do palácio, mas uma mulher decidida, capaz de enfrentar o poder terreno em favor do propósito divino. Sua atitude também nos ensina que o verdadeiro amor não é apenas emoção, mas ação, e que amar alguém, à luz de Deus, significa estar disposto a proteger e sacrificar quando for necessário. Mas é nesse mesmo episódio que começamos a ver as sombras que mais tarde tomariam o coração de Mical. Ao mentir a Saul para salvar Davi, ela plantou a primeira semente de medo e desconfiança dentro de si.
Davi fugiu e nunca mais voltaria a viver com ela como antes. A partir desse momento, o casal seria separado por longos anos e o amor de Mical, antes cheio de coragem, seria colocado à prova pelo tempo, pela saudade e pelas manipulações de um pai que não hesitava em usar a filha como instrumento de vingança. Essa foi a noite em que Mical se tornou não apenas a esposa de um fugitivo, mas também o símbolo de um amor que lutava contra o poder e o destino. Após a fuga de Davi, o coração de Mical mergulhou em um silêncio profundo. Ela havia arriscado tudo por amor. Desafiou o rei, mentiu para o próprio pai e viu o homem que amava desaparecer na escuridão da noite. O palácio, antes cheio de risos e músicas, tornou-se um lugar frio e opressor. Saul, consumido pela inveja e pelo medo de perder o trono, não suportava sequer ouvir o nome de Davi. E, como se a dor da separação não bastasse, Mical passou a ser usada como uma simples peça no jogo político do pai. O primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 44, relata: Saul, porém, tinha dado Mical, sua filha, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, que era de Galim. A jovem princesa, que havia arriscado a vida por seu marido, foi entregue a outro homem como se fosse uma moeda de troca, sem escolha, sem voz e sem defesa. O amor que antes a fazia forte agora se transformava em um fardo de lembranças. A decisão de Saul não era apenas um ato de vingança contra Davi, mas também uma tentativa de romper definitivamente o vínculo entre sua família e o homem que ele considerava uma ameaça. Mical, nesse contexto, foi transformada em uma vítima das ambições do poder. Ela se tornou uma mulher dividida entre dois mundos, o da lealdade ao pai e o do amor por marido ausente. É fácil imaginar a dor e a confusão que tomou conta de seu coração. O homem a quem fora dada como esposa agora vivia como fugitivo, escondido nas cavernas de Adulão, enquanto ela era forçada a viver com outro, talvez tentando, em silêncio, compreender o porquê de Deus permitir tamanha injustiça. O tempo passou, e os anos de separação esfriaram o amor que antes queimava como fogo. As feridas de Mical, alimentadas pela solidão e pela manipulação, começaram a se transformar em ressentimento. O ato de Saul revela um traço trágico na natureza humana. Quando o poder se sobrepõe ao amor, a vida perde seu valor. O rei usou sua filha como instrumento político, e isso marcou o início do endurecimento do coração de Mical. Em muitos sentidos, ela se tornou reflexo do próprio pai, alguém que permitiu que o orgulho e a dor dominassem os sentimentos mais nobres. Há uma lição espiritual poderosa nesse ponto. Quando deixamos que o rancor e a vontade de controlar tomem o lugar do perdão, acabamos ferindo não apenas os outros, mas também a nós mesmos. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, ensina: o coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Saul perdeu a paz por invejar Davi. Mical perderia a alegria por guardar no coração as marcas do passado. Durante os anos seguintes, Mical viveu sob o peso de um casamento que não escolheu. Palti, seu novo marido, a amava profundamente. A Bíblia mais tarde o mostra chorando por ela quando Davi ordena seu retorno. Mas nada poderia apagar as lembranças de seu primeiro amor. Ela era uma mulher entre dois mundos, vivendo a consequência de decisões tomadas por outros. Essa condição de impotência e dor emocional a preparou para o reencontro futuro com Davi, que já não seria o mesmo homem que ela ajudou a escapar pela janela. Quando o destino os reunisse novamente, o amor de outrora teria se transformado em mágoa, e o coração de Mical, outrora corajoso e apaixonado, começaria a se fechar, endurecido por anos de manipulação, perda e silêncio. Assim, a filha de Saul, antes movida por amor e coragem, tornava-se agora uma peça ferida em meio à guerra espiritual e política que cercava o trono de Israel. O tempo passou, e com ele vieram as guerras, as mortes e as mudanças no reino. Saul e Jonatas, o irmão amado de Mical, haviam morrido em batalha no Monte Gilboa, como narra o segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículos 4 ao 12. A casa de Saul estava em ruínas, e Davi, que antes fugira como um homem perseguido, agora se tornava o novo rei de Israel. Era o cumprimento da promessa divina feita anos antes, quando o profeta Samuel o ungiu ainda jovem, conforme está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 3. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Agora,
O pastor se tornava rei e o antigo fugitivo se assentava no trono. Contudo, entre os muitos assuntos que Davi precisava resolver ao consolidar seu reinado, havia um que era pessoal e doloroso: o retorno de Mical. No segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículos 13 ao 16, está registrado o momento em que Davi exigiu que sua esposa fosse devolvida a ele. Davi enviou mensageiros a Esbozete, filho de Saul, dizendo: "Dá-me minha mulher Mical, com quem me desposei por 100 prepúcios de filisteus." E Esbozete mandou tirá-la de seu marido, de Palti, filho de Laís. E seu marido foi com ela, seguindo-a, chorando até Baurim. Então Abner lhe disse: "Vai-te, volta." E ele voltou. A frieza desse trecho revela a dureza da situação. Mical foi arrancada da casa onde vivia, separada de um homem que a amava e arrastada de volta para o marido que agora era rei. Não há registro de que Davi tenha buscado seu coração, nem de que tenha perguntado se ela desejava voltar. Foi uma ordem política, um ato de autoridade, talvez até de orgulho. Mical, outrora símbolo de amor e coragem, agora era tratada como uma reivindicação de posse. A dor que ela sentiu nesse reencontro não foi pequena. Imagine a cena: ano de silêncio, saudade e distância. A mulher que um dia ajudara Davi a escapar agora o via envolto em glória, cercado de poder, esposas e concubinas. O homem que ela amara humildemente, aquele que tocava a harpa e falava com ternura, havia se tornado o rei vitorioso, acostumado à guerra e ao comando. O tempo havia transformado ambos, Davi em um governante forte e Mical em uma mulher ferida e desconfiada. A Bíblia não descreve um reencontro afetuoso, mas a distância emocional entre eles é evidente. Aquele amor que um dia desafiou a morte agora parecia ter sido substituído por um abismo de ressentimento. É aqui que se inicia o processo mais sombrio da vida de Mical. O amor não correspondido, o sentimento de rejeição e o peso de ter sido usada pelos homens ao seu redor, primeiro pelo pai, depois pelo marido, começaram a moldar um coração endurecido. A mulher que um dia arriscou tudo por Davi agora via diante de si um rei que parecia não precisar mais dela. E o silêncio desse reencontro é revelador. Não há palavras trocadas, apenas feridas abertas. Essa parte da história é uma lembrança profunda para homens e mulheres cristãos. Quando o amor é ferido, o perdão é negado, a alma adoece. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, adverte: "Tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem." Mical estava exatamente nesse ponto, o início de uma raiz de amargura que cresceria até sufocar toda alegria e toda fé. Assim, o reencontro de Mical e Davi não foi o recomeço de uma história de amor, mas prenúncio de uma tragédia emocional. O que deveria ser reconciliação tornou-se lembrança amarga. Davi seguiu seu caminho, cercado de vitórias da presença de Deus, enquanto Mical afundava em um silêncio que mais tarde se transformaria em desprezo. A jovem que um dia amou o homem segundo o coração de Deus agora olhava com olhos frios e coração cansado. E é a partir desse contraste que se desenrola o próximo capítulo de sua história, o dia em que a adoração do rei se tornaria motivo de escárnio e vergonha para a rainha. Jerusalém pulsava em festa. O som dos tambores e das trombetas ecoava pelas ruas enquanto o povo celebrava um dos momentos mais gloriosos da história de Israel. A Arca da Aliança estava sendo trazida para a cidade de Davi. A arca representava a presença do próprio Deus entre o povo, símbolo do pacto sagrado feito com Israel. Davi, movido por uma alegria espiritual incontrolável, liderava a procissão dançando diante do Senhor, com todo o seu ser entregue à adoração. O segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 14, narra: "E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de um éfode de linho." Não havia nele vaidade, apenas pureza de coração e gratidão por tudo que Deus havia feito. Cada passo era uma expressão de humildade, um reconhecimento de que toda vitória vinha do Altíssimo. Mas, enquanto Davi dançava nas ruas com o povo, Mical observava da janela do palácio. O texto bíblico, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 16, descreve: "E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração." Essa frase é uma das mais tristes da narrativa,
porque revela o abismo que agora separava o casal. O mesmo amor que um dia a fez arriscar a vida por Davi havia se transformado em desprezo. Da janela, Mical via não um rei temente a Deus, mas um homem que, aos seus olhos, se rebaixava diante do povo. Ela não compreendia que a verdadeira grandeza está na humildade diante do Senhor. O olhar de Mical, cheio de orgulho e amargura, se tornou o espelho de um coração ferido que não conseguia mais enxergar a presença divina nas ações do outro. Quando Davi retornou ao palácio, cheio de alegria e bênção, desejando abençoar sua casa após ter abençoado o povo, foi recebido por palavras cortantes. O segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 20, registra o confronto. E, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: "Quão orado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer do povo." Suas palavras transbordavam ironia e desprezo. A mulher que um dia o amou com devoção agora o atacava com sarcasmo. Para Mical, o comportamento de Davi era indigno de um rei. Para Davi, era a mais pura forma de adoração. Ele não estava preocupado com status, aparência ou títulos. Estava diante de Deus, e diante dele, todo rei se torna servo. A resposta de Davi foi firme e espiritual. Ele não discutiu sobre política, nem defendeu sua honra humana. Ele apenas afirmou, no versículo 21 do mesmo capítulo: "Perante o Senhor, que me escolheu antes de teu pai e de toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho dançado." E acrescentou, no versículo 22, "E ainda mais vil me farei, e me humilharei aos meus olhos, e das servas, de quem falaste, delas serei honrado." Davi entendia que a adoração genuína não depende da aprovação dos homens, mas da aceitação de Deus. Enquanto Mical olhava para as aparências, Davi olhava para o coração do Senhor. Esse episódio é um divisor de águas na história de Mical. Sua incapacidade de se alegrar com o que Deus estava fazendo revela o quanto a mágoa e o orgulho haviam tomado conta de sua alma. A mulher que antes ajudou Davi a escapar da morte agora zombava da sua devoção. O olhar de Mical, fixo da janela, simboliza o distanciamento espiritual. Ela estava presente fisicamente, mas distante do mover de Deus. O apóstolo Tiago, séculos depois, advertiria sobre esse tipo de atitude no capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E foi exatamente isso que aconteceu naquela casa. Deus resistiu à soberba de Mical, enquanto a graça acompanhava a humildade de Davi. Assim, o dia em que a Arca da Aliança foi recebida com júbilo em Jerusalém, um dos momentos mais espiritualmente grandiosos da história de Israel, se tornou também o dia em que Mical selou seu afastamento da presença divina. Ela não entendeu que a adoração é um ato de rendição e que se humilhar diante de Deus é o maior sinal de realeza espiritual. O que para o céu foi festa, para ela foi vergonha. E esse contraste entre a adoração genuína e o orgulho humano seria o prelúdio do destino final de Mical, um destino marcado por solidão, esterilidade e silêncio. Após o confronto com Davi, o silêncio tomou conta do palácio. O som da celebração havia ficado distante, e o eco das palavras duras de Mical ainda pairava no ar como uma sombra. O segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 23, encerra sua história com uma sentença breve, mas carregada de significado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Nenhum outro versículo resume tão bem as consequências espirituais e emocionais de um coração ferido. A esterilidade de Mical não é apenas física. Ela representa o fechamento completo de uma alma que perdeu a capacidade de gerar vida, tanto no ventre quanto no espírito. A mulher que um dia foi instrumento de salvação para Davi agora se tornava símbolo de isolamento e vazio. O lar que deveria ecoar risos e canções tornou-se um espaço de silêncio e ressentimento. As palavras que Mical lançou contra o marido naquele dia não foram apenas críticas, foram sementes de destruição. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, ensina: "A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto." E Mical colheu exatamente o fruto de suas palavras. Ao desprezar a adoração de Davi, ela desprezou o próprio Deus que ele servia. Seu orgulho não apenas feriu o relacionamento conjugal, mas também fechou as portas da bênção em sua vida. Davi,
Por outro lado, continuou a ser abençoado, e sua casa floresceu, tornando-se o alicerce da linhagem messiânica, a mesma que culminaria em Jesus Cristo, o filho de Davi, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O contraste é marcante. Enquanto Davi se torna pai de uma linhagem eterna, Mical se torna o fim de uma casa sem herdeiros. Mical não nasceu amarga, mas tornou-se assim aos poucos. Seu coração foi sendo endurecido por decepções, abandono e feridas que nunca foram curadas. Quando o orgulho tomou o lugar do perdão, ela perdeu a capacidade de ver a presença de Deus nas circunstâncias. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, alerta: tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A amargura é uma prisão invisível que transforma o amor em ódio e a alegria em cinzas. E foi essa prisão que aprisionou Mical até o fim de sua vida. Sua história é um lembrete de que, por mais justificada que pareça uma dor, se ela não for entregue nas mãos de Deus, ela se tornará uma corrente que nos separa da graça. Davi e Mical representam dois caminhos espirituais opostos. Ele escolheu a adoração, ela escolheu a acusação. Ele se humilhou, ela se exaltou. Ele foi lembrado por suas canções e salmos, ela foi esquecida no silêncio da esterilidade. O segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 21 e 22, registra a resposta de Davi a Mical. Perante o Senhor, que me escolheu em lugar de teu pai e de toda a sua casa, eu tenho dançado. E ainda mais vil me farei, e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. Essas palavras ecoam como uma lição eterna para todos os que servem a Deus. A verdadeira grandeza não está na aparência, mas na humildade. Não está na honra diante dos homens, mas na fidelidade diante do Senhor. Assim termina a história de Mical, a princesa que amou um herói, desafiou um rei, mas permitiu que o orgulho destruísse sua alma. Homens e mulheres de fé, aprendamos com Mical e Davi. Que o nosso amor não seja corrompido pela amargura, mas purificado pelo perdão. Que as nossas palavras sejam instrumentos de edificação e não de destruição. Que o nosso orgulho ceda lugar à humildade. E que, em vez de olhar pela janela, possamos dançar diante de Deus, com alegria, liberdade e gratidão. Porque a verdadeira realeza não está em quem se exalta, mas em quem se prostra. Mical olhou para a terra e viu vergonha. Davi olhou para o céu e encontrou graça. E a história mostrou, através deles, que o coração que adora sempre gera vida, mas o coração que despreza, inevitavelmente, se torna estéril.